Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Experts of the Americas. Meu nome é Valentina Sader, eu sou diretora assistente do Adrian Irish Latin America Center no Atlantic Council, onde eu lidero nosso trabalho com o Brasil. A menos de um ano das eleições presidenciais brasileiras, é uma satisfação poder conversar hoje com o fundador e diretor da Prospectiva, economista e cientista político, e mais que especial, fellow do Adrian Irish Latin America Center, Ricardo Senes. Ricardo, é um grande prazer conversar com você hoje. Um prazer, Valentina, estar com vocês de novo. Fico feliz aí de retomarmos o contato. Sempre, sempre. Ricardo, como eu mencionei, a gente está a menos de um ano das eleições presidenciais no Brasil e a gente já tem um grande debate sobre o assunto. Queria começar para a gente conversar um pouco sobre a questão do presidente Bolsonaro, que se filiou a um partido político relativamente pequeno para a eleição, né, para a campanha eleitoral de 2018. Hoje, o presidente está sem partido e já tentou fundar o seu próprio, busca se filiar também e concorrer às eleições em 2022 com algum outro. Ricardo, como que a escolha de partido político pode afetar a probabilidade de reeleição do Bolsonaro em 2022? Olha, Valentina, eu acho que a questão partidária do Bolsonaro, dado o histórico dele, ele é relativamente pouco importante. Por quê? O Bolsonaro não é uma liderança política de caráter partidário. E eu diria mais, o Bolsonaro não é uma liderança que busca estruturar um grupo político em torno de si, né? O Bolsonaro é uma das peculiaridades dele, o que o torna bastante fora do padrão dos políticos em geral. Ele está no 8º partido, né? Ele está há 28 anos mais ou menos na política, ele já passou por 8 partidos, agora governou a maior parte do tempo desse seu mandato sem partido. E quando ele muda de partido, ele não é acompanhado por nenhum grupo significativo de parlamentares, lideranças, prefeitos, governadores. Ele vai sozinho, no máximo acompanhado, no segundo momento, pelos seus filhos. Então, assim, o Bolsonaro ele é uma liderança completamente anti-instituição, né? Não só contra a instituição do jogo democrático clássico, mas ele é anti-instituição, inclusive de caráter partidário. Né? Ele é uma liderança muito isolada, muito personalista, não compõe, não faz acordos de longo prazo e não estrutura a sua força política que ele tem, né, desde as eleições de 18, em nenhum tipo de movimento orgânico. Né? Um sinal importante, Valentina, desse processo foi como que nas eleições municipais, né, que nós tivemos no ano passado, o Bolsonaro entrou como a principal liderança política do Brasil, né, como um presidente, ainda com um nível de popularidade razoavelmente alto, e ele entrou nas eleições sem nenhuma estratégia de se fortalecer no âmbito local. Né? E os poucos candidatos que ele apoiou para prefeito, etc., acabaram não vencendo. Então, também a capacidade de transferência de votos dele é muito relativa, muito pequena. Então, assim, eu diria que a questão da escolha do partido hoje é um fator menor nessa estratégia mais ampla, vamos dizer, de caráter mais populista que o Bolsonaro estrutura. Isso também tem muito a ver com a questão do personalismo na política brasileira hoje. As pesquisas de intenção de voto mostram um cenário já muito polarizado em que a disputa se dá entre bolsonarismo e lulismo. Nesse contexto, Ricardo, quanto que o personalismo na política brasileira é deletério para ela, né? Como que isso é negativo para a política brasileira, para a democracia brasileira como um todo? Explica para a gente um pouquinho disso. Valentina, eu acho que aí é verdade, a gente tem uma liderança forte do Bolsonaro em contraponto com a liderança do Lula. São as duas, talvez, lideranças nacionais que o país tem, mais significativas. É difícil você identificar uma terceira, uma quarta, né? Os outros lideranças de caráter nacional estão realmente num outro patamar. Você tem muitas lideranças de caráter regional ou estadual, né? Você tem lideranças importantes, por exemplo, em Piauí, no Espírito Santo, em Pernambuco, em Ceará, mas você tem pouca liderança de caráter nacional. Agora, é importante distinguir o que é a natureza da liderança do Lula
contra a natureza ou em oposição à natureza da liderança personalista do Bolsonaro. Ambos são muito personalistas, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que se fala que o Lula sempre foi muito maior do que o PT, né? O PT era só mais um dos partidos da sua aliança, se brincava com isso, né? Que a aliança do Lula era tão ampla que até incluía o PT, né? Mas eu acho que são líderes de caráter muito distinto. Assim, o Lula é um cara de partido, sempre foi, ele estruturou seu partido, ele veio de um movimento sindical, ele sempre teve relações bastante orgânicas com, por exemplo, movimentos sociais, com uma parte do empresariado brasileiro, né, principalmente o empresariado de caráter industrial, né, ele sempre teve relações mais de caráter orgânico com instituições. Ele tem uma boa relação com a mídia, ele tem uma boa relação com a igreja, e quando se fala igreja, principalmente a católica, se fala na CNBB, né, na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, ele sempre se relacionou com instituições, além de ser parte, há mais de 30 anos, de uma instituição partidária, que é o PT, que ele é um dos fundadores e ajudou a criar. Então, ele é uma liderança com personalidade muito forte, mas com uma relação de caráter institucional bastante orgânico. Em contraposição, o Bolsonaro é exatamente o oposto, né? O Bolsonaro, como a gente comentou, nunca estruturou um partido, nunca, de fato, investiu em estruturar um partido. A relação dele com a mídia é muito precária, a relação dele com o setor privado é muito precária. A relação dele, ele tem relação com algumas lideranças evangélicas, mas com nenhuma organização religiosa mais estruturada. Ele tem baixíssima relação com movimentos sociais ou movimentos sindicais. Então, assim, no caso do Bolsonaro, nós estamos falando de um personalismo estrito sensu mesmo, é um populismo de caráter estritamente pessoal, né? Enquanto o Lula é um sujeito com uma figura pessoal muito forte, uma liderança pessoal muito forte, com um caráter aí popular muito forte, porém com um histórico e uma estratégia de relação com as instituições do país muito diferente. Ricardo, você mencionou também a terceira, a quarta via, né? A terceira alternativa ali. Pensando nisso, muitos pedem e esperam por uma terceira via no Brasil, buscando uma alternativa entre o que a gente estava discutindo aqui, o bolsonarismo e o lulismo. A gente já tem alguns candidatos já anunciados, como o Felipe Dávila do Partido Novo, o próprio Sérgio Moro no Podemos, e outros ainda sendo definidos, como no PSDB, no PDT, etc. Em meio à alta da inflação, do desemprego, da fome no Brasil, o que falta para viabilizar a eleição de uma terceira via e quais as características esperadas de um candidato nesse quesito? Olha, eu acho que hoje talvez seja a principal questão, né? Nós temos hoje uma situação peculiar aqui no Brasil. Por quê? Porque as duas principais lideranças que nós estamos comentando, o Lula e o Bolsonaro, ambos têm problema eles são fortes no sentido de presença na opinião pública, porém não fortes o suficiente para constituir maiorias. E no caso do Lula, ele está próximo de pelo menos nas pesquisas mais recentes, próximo de ter a maioria do eleitorado, mas de uma maneira muito frágil. Então, o que a gente comenta no Brasil é que ambos têm um piso eleitoral alto e um teto baixo, de maneira que ambos começam um período eleitoral com 25%, no caso do Lula, 35%, e quando você simula cenários de primeiro e segundo turno, o Bolsonaro sobe muito pouco entre a intenção de voto no primeiro e em relação ao segundo, mal chega perto dos 40%, ele fica abaixo dos 40%, e o Lula, no cenário de segundo turno, ele chega em 51%, 52%, 53%, o que é muito frágil. Nós estamos falando um ano antes da eleição, significa que nenhum dos dois tem uma tranquilidade com relação à possibilidade de formar maioria. Por quê? O que explica isso? Ambos têm uma rejeição muito alta, né? Próximo, ou no caso do Bolsonaro, acima dos 50%, quase 60%, e o Lula próximo de 50%. Significa que os dois candidatos têm dificuldades para uma vitória no segundo turno. E aí que vem o grande ponto, né? Como disse o Maurício Moura, um colega aí de Washington, ele diz o seguinte: existe demanda pela terceira via. Quando você pega nas pesquisas, você tem próximo de 50% dos eleitores buscam alternativas ao Lula e ao Bolsonaro. Então, você tem uma demanda por uma alternativa do ponto de vista de candidatos. Porém, qual que é a questão é que você não tem oferta. A oferta de terceira via está muito fragilizada ainda. Mas existem ensaios, que eu acho que é a grande questão que a gente precisa observar.
existem ensaios tanto mais ao centro quanto mais à direita, né? E esses ensaios têm caráter eleitoral e partidário importante. Eleitoral no sentido de que eles são candidaturas que pegam um espectro ideológico diferentemente, tem espectro mais à direita e outros mais ao centro, e do ponto de vista regional também tem penetrações distintas, né? Você tem candidatos de terceira via, que conseguem ser mais homogêneos nacionalmente, e você tem candidatos que estão muito concentrados em algumas regiões. Então, tem desafio eleitoral, ideológico e regional para a viabilidade desse candidato de terceira via. Porém, tem algumas novidades. Então, eu diria assim, o Moro é um sujeito que corre muito pela centro-direita, ele está se articulando, é possível que ele tenha como um candidato a vice um general, por exemplo, um general da reserva, porém, fora do âmbito bolsonarista, um general que rompeu com o bolsonarismo e afirma muito fortemente vamos dizer, o problema democrático institucional que o Bolsonaro representa, e, portanto, ele se afastou e ele se apresenta como um general um conservador de centro-direita, porém, claramente democrático, pró-instituições, etc. Então, o Moro, composto por uma força de centro-direita, inclusive vindo aí do Exército, eu acho que é uma força não pequena para corroer parte do eleitorado do Bolsonaro, se ele se mostrar minimamente viável, e também conseguir atrair parte do centro ideológico. Tem uma certa aceitação no mundo empresarial, principalmente no mundo financeiro, menos no industrial, mas muito no financeiro, e pode vir aí a ser um candidato relevante de terceira via. A outra, talvez, força que a gente está observando vem, talvez, de alguma novidade no campo, por exemplo, do PSDB. Né? A gente vai ter agora, o PSDB é um partido importante no Brasil, é o partido do ex-presidente Fernando Henrique, é um partido que tem presença em vários estados bastante relevante, presença no Senado, e vai ter uma prévia agora, uma prévia para escolher o candidato a presidente, e tem dois possíveis candidatos aí, o Dória, o governador Dória de São Paulo, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu acho que se tiver e está muito empatada, essa primária está muito disputada, porém, são duas figuras muito diferentes. A minha aposta é que, se prevalecer o Eduardo Leite, que é um rapaz novo, o Eduardo Leite não tem 40 anos, é um cara com uma gestão, tanto no campo municipal, em Pelotas, como no Rio Grande do Sul, bastante pragmática, é um sujeito que conseguiu costurar alianças importantes e implementar a agenda de reformas, etc. Não foi tão forte na agenda social, mesmo porque tinha pouca margem fiscal para isso, porém é um cara que se coloca como no campo do centro-direita, porém moderno, jovem, fala muito bem com os jovens, com a mídia social. Recentemente, ele declarou a sua homossexualidade, então ele também aí abre uma agenda interessante do ponto de vista de comportamento, e que é rara nesse campo mais de centro e centro-direita. Então, eu acho que hoje talvez sejam as duas figuras mais relevantes para a gente observar para essa terceira via. Vai depender também de como eles vão se articular com os partidos. A gente precisa observar o Kassab, do PSD, que é uma liderança muito importante nesse campo, e também a União Brasil, esse novo partido que foi criado a partir da fusão de dois outros, do PSL e dos Democratas, para formar também um partido importante de centro-direita, com uma representação tanto no campo governadores e prefeitos, como no parlamento. Então, são duas estruturas partidárias que a gente precisa observar em torno desses dois, que podem se associar a esses dois candidatos que eu mencionei. É muito importante, muito interessante essa articulação toda, Ricardo, mas uma das questões que a gente tem visto nas últimas eleições é que, mesmo num país em que o voto é obrigatório, como é o caso do Brasil, a gente tem abstenção e nulos e brancos alcançando recordes eleição após eleição. Em um contexto de polarização extrema, em que muitos estão insatisfeitos com ambos os lados e que talvez essa terceira via não se viabilize, o desinteresse aumenta, não? Como trazer esses exaustos do jogo democrático de volta a campo? Como envolver a população brasileira de volta a essa atividade política e eleitoral, né? Perfeito, Valentina. Ainda que o voto no Brasil seja obrigatório, o nível da abstenção dos votos nulos e brancos tem crescido exponencialmente.
Então, a gente tem quase um terço aí do eleitorado ou se abstendo ou votando branco ou nulo, o que altera, sem dúvida nenhuma, o jogo eleitoral no Brasil. E eu acho que tem algumas questões importantes. Os dois candidatos que a gente tem comentado aí, Lula e Bolsonaro, são candidatos que conseguem mobilizar sua base. Um desafio enorme para esse candidato de terceira via, se é que ele vai se consolidar, é mobilizar a base eleitoral, porque você tem muito dos desalentados no campo político eleitoral também manifestam essa sua baixa ânimo, né, a sua baixa aderência aí aos projetos políticos que estão apresentados pelos candidatos, não indo votar, ou votando de maneira muito aleatória, ou anulando o voto, etc. Então, é um desafio adicional, eu diria que principalmente para os candidatos de terceira via. Esse elemento para os candidatos Bolsonaro e Lula é um pouco menor, na medida em que ele, pela própria característica deles, eles acabam conseguindo mobilizar. Eu diria que tem um componente importante que é observar algumas faixas etárias onde esse fenômeno tem sido maior e que afeta claramente eleitorado dos candidatos potenciais. Né? Então, quando você tem uma parte da juventude que sempre teve um voto mais progressista e etc., que passa a se abster, obviamente isso prejudica alguns candidatos posicionados mais no campo progressista, etc. Quando você tem, por exemplo, regiões do país que acabam mostrando menos propensão a ir votar, se afeta lideranças que têm uma presença nessas regiões mais destacadas. Então, eu acho que é um ponto bastante relevante, sim. Eu acho que isso é uma variável que tem alterado o jogo eleitoral. E um último comentário, Valentina, que é importante, é o seguinte: quando a gente pega em pesquisa de opinião no país, é incrível a proporção de eleitores que realmente tomam sua decisão 15, 20 dias antes da eleição. Então, a gente precisa tomar cuidado nas pesquisas, não é que elas estão errando, mas elas acabam não captando devidamente esse desinteresse de uma parte importante do eleitorado, que, na verdade, na pesquisa fala uma coisa, etc., mas não parou para prestar atenção ainda nas propostas, nos candidatos e etc., e vão fazer isso só 15, 20 dias antes da eleição. Então, nesse período final, nas últimas eleições no Brasil, tem mostrado mudanças muito importantes na propensão dos votos. Né? Você tem candidatos que chegaram aí 20 dias antes da eleição com 5, 6% do voto e acabam ganhando no primeiro turno. O Dória aconteceu isso em São Paulo, você teve o Witzel no Rio de Janeiro, você teve alguns casos assim. Eu diria que não é descartável ocorrer isso, e eu diria que os candidatos para terem essa, vamos chamar assim, uma surpresa inesperada, um movimento inesperado, seriam essas possíveis lideranças de centro. É menos provável esse fenômeno, vamos dizer, de uma mobilização de último momento ocorrer com Bolsonaro e Lula, e ele é um pouco mais provável ocorrer com essas novidades, esses candidatos que representam algum tipo de novidade. Eu deixaria isso no radar, acho que você trouxe um ponto que é bastante relevante, sim. A gente vai acompanhar, então, daqui até as eleições. Mas, Ricardo, um outro ponto que eu acho que talvez é importante para a gente olhar além das eleições é que talvez mais importante até do que ganhar a eleição em si seja governar. E pensando nisso, eu queria te perguntar quais os desafios que o próximo presidente brasileiro enfrentará nesse sentido, independente de quem seja, principalmente levando em consideração as eleições legislativas que também ocorrem no ano que vem, e também a dinâmica entre os três poderes que a gente tem visto no Brasil muito atuante, os três poderes muito atuantes e conversando muito entre si de uma maneira até um pouco complicada às vezes. Olha, Valentina, acho que faz muito sentido a gente pensar além da eleição, ou seja, o que a gente tem comentado também aqui é que é importante não observar apenas os pactos eleitorais, mas os pactos políticos que poderiam emanar do processo eleitoral, né, portanto, pós outubro do ano que vem. E nós temos duas questões importantes. Uma, o país está entrando numa crise econômica muito grave, né? As projeções estão indicando possivelmente uma retração do PIB no ano que vem, menos 0,5%, desculpa, 0,5%, né? 0,5%. As próprios Ministério da Economia está reduzindo as suas taxas e que já são consideradas no mercado irrealizáveis.
Então, nós estamos falando de um ano que vai ser de crescimento ou zero ou negativo, inflação crescente, estamos falando esse ano chegando perto de 10%, ano que vem se aproximando de 5%, com uma taxa de juros crescendo mais do que qualquer outro país do mundo. Então, a taxa de juros real básica do Brasil o ano que vem pode ser em torno de 5%, o que é um desespero para um país que está com baixo crescimento ou até crescimento negativo, com uma desorganização fiscal importante. Então, assim, o cenário do ano que vem vai ser complicado e o cenário que vai se suceder às eleições ainda mais complicado, né? Então, não vai ser fácil para qualquer próximo governo recuperar os danos econômicos que a gente está sofrendo atualmente e que vai se projetar para o ano que vem. E o segundo grande desafio é a questão institucional. Nós temos uma tensão institucional gigantesca no país, e isso se manifesta de várias maneiras. Você tem um conflito muito significativo da Suprema Corte com o Poder Executivo, você tem uma relação muito complicada do Poder Executivo com o Legislativo Federal. A relação que o Bolsonaro fez com o Legislativo é completamente fora do padrão de um comportamento organizado, democrático, coordenado, é uma descoordenação e beirando desrespeito institucional várias vezes, uma tensão entre algumas instituições do Estado Federal, por exemplo, da Polícia Federal, ou do próprio parcela do Exército, ou mesmo da Agência de Informação, a ABIN. Você tem uma tensão entre a relação do presidente, né, como figura política, nessas agências de Estado, bastante complicada, né? Estamos agora vivendo mais uma crise dentro da Polícia Federal por conta de uma certa intervenção, possível intervenção do governo do Bolsonaro e do seu grupo político na gestão da Polícia Federal. Então, esse campo da institucionalidade, de uma normalização do processo institucional e uma gestão de uma crise econômica muito significativa vão trazer para o próximo governo, seja ele qual for, um desafio gigantesco. E aí que vem a questão do pacto político e não só um pacto de caráter eleitoral. E, de novo, Valentina, eu acho que aí eu diria que o Lula tem uma outra condição, porque a gente fala de uma certa polarização entre Lula e Bolsonaro, mas do ponto de vista ideológico, essa polarização não pode ser confundida com vamos dizer, o extremo do posicionamento ideológico do Bolsonaro, que é uma extrema-direita, com um posicionamento à esquerda do Lula, mas que não está longe de ser um extremista de esquerda, né? O Lula é um sujeito de centro-esquerda no máximo. Eu diria que ele tem muito mais a ver com um nacionalismo desenvolvimentista do que um partido, do que um candidato socialista e muito menos comunista. Ou seja, o Lula não é um sujeito de extrema esquerda. O Bolsonaro é um candidato de extrema direita. Então, assim, tem uma polarização, mas não é que são polarizações que contam com candidatos extremados. Ele tem um lado extremado e o outro que é bastante moderado. Portanto, a governabilidade de um presidente como Lula é muito mais factível do que a governabilidade de um candidato extremado como o Bolsonaro. Eu acho que se aplica a mesma questão para um possível candidato de terceira via. Qualquer que seja ele tem um potencial de governabilidade muito maior do que teria um governo Bolsonaro. Então, assim, essa preocupação é fundamental, a gente tem que olhar a eleição, mas não só a eleição, mas a capacidade de um pacto político, de uma governabilidade posterior. E aí eu diria que o grande incógnita é o que significaria um segundo governo Bolsonaro desse ponto de vista. Me preocupa muito menos um governo de uma terceira via ou de um Lula. Nesses dois casos, nós estamos falando de candidaturas mais centristas, mais moderadas e mais afeitas ao jogo institucional. Uma das questões que a gente tem visto no mundo, e principalmente na região, é um questionamento sobre os processos democráticos, sobre a democracia em si. Pensando que o Atlantic Council está aqui em Washington, o presidente Biden e os Estados Unidos vão receber a cúpula da democracia agora em dezembro, a que o Brasil provavelmente vai enviar uma delegação. Em meio a esses questionamentos da resiliência da democracia brasileira, independência das suas instituições, quais devem ser as prioridades do Brasil na cúpula? Quais são as lições e medidas que o mundo deve tirar de um encontro como esse? Pensando já numa questão mais global, o que a gente pode esperar dessa cúpula da democracia? Olha, nós temos um tema aí bem sensível. Aqui no país, nós imaginávamos que nós tivéssemos superado esse tema do processo democrático, e não é verdade.
nós temos grupos políticos, inclusive aliados ao presidente, sistematicamente questionando o funcionamento da democracia, mas isso de maneira explícita, uma coisa que a gente não tinha desde da transição nos anos 80, né, da ditadura para a democracia. Então, você tem movimentos de rua, entre os quais o presidente participou de vários deles, pedindo o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, uma ditadura militar sob o comando do Bolsonaro, e o Bolsonaro, incrivelmente, ia nessas manifestações, fazia parte do palanque, discursava, e etc. Então, assim, esse é um tema que desde a eleição do Bolsonaro, ele veio e voltou várias vezes. Eu diria que o ano que vem esse tema vai voltar para a agenda. O Bolsonaro, principalmente numa situação eleitoral onde ele está debilitado, onde ele não só está em segundo em relação ao Lula, como tem pouquíssimos cenários onde ele venceria no segundo turno hoje, né? Eu acho que pode mudar isso para frente, mas hoje isso vai possivelmente jogar ele para uma posição mais extremada. Se o horizonte se mostrar ele de baixa viabilidade eleitoral, eu acho que todos os incentivos vão ser no sentido dele radicalizar de novo o seu discurso, o seu comportamento e etc. Então, assim, é uma preocupação latente no país e eu acho que é relevante nessa cúpula. E o governo americano, desde o começo, sinalizou isso. Né? Eu acho que é bastante importante. Não interessa, eu acho que aqui tem a ver com uma agenda mais ampla, que não se refere só ao Brasil, não interessa aos Estados Unidos e nenhum outro governo da região qualquer experimento não democrático. E não só por, talvez, nossas convicções democráticas, mas do ponto de vista geopolítico, nós estamos falando de riscos crescentes. Né? A gente sabe que um governo democrático é governo que você consegue, a partir das negociações, convergir para um meio de campo, né? uma moderação política mais significativa. Ditaduras são candidatos naturais à radicalização, ao uso da violência, apelar, por exemplo, para ações militares. Nós vimos isso recentemente, né? O final da ditadura argentina, a Guerra das Malvinas, a gente viu o que aconteceu em Peru, Equador, a gente viu o que acontece na Bolívia. Quando você tem questionamentos democráticos ocorrendo, é mais ou menos historicamente demonstrável que existe uma propensão aos governos autoritários buscarem algum tipo de aventura militar para justificar o seu autoritarismo, o seu governo de força. Então, eu diria que esse é um tema estratégico que vale para todos. No Brasil, eu acho que nós vamos voltar até essa temática ano que vem. Na região, nós estamos vendo experiências complicadas. Né? O novo presidente do Peru, o Castilho, ele significa uma tensão e está sendo, de alguma maneira, fortemente limitado pelo jogo institucional do Peru. Né? Ele está sendo forçado a uma moderação, a uma composição de força, mas ele foi eleito de uma maneira, com um discurso e com uma agenda que tensionava as instituições de maneira muito forte. Agora, no processo eleitoral chileno, nós temos candidatos também com um pouco com essa verve, né? Pelo menos nas pesquisas, mostra que um dos candidatos se aproxima de algumas teses, por exemplo, bolsonaristas de novo. E o que, no caso do Chile, é menos grave do que no Brasil, eu diria, as instituições lá me parecem um pouco mais sólidas do que aqui, mas sempre é um sinal de preocupação. Nós estamos vendo o que aconteceu na Venezuela, que é um caminho de recuperação institucional muito difícil. Nós estamos vendo que, mesmo pensando numa transição aí, se é que ela vai ocorrer, né, do governo Maduro para um outro governo, reconstituir as instituições não é um trabalho fácil. A gente está vendo tensionamento na Nicarágua. Então, assim, é um tema relevante. O Brasil não tem contribuído para essa temática. Infelizmente, nós hoje precisamos, de fato, de fóruns como esse que o Biden está convocando, mais do que nunca, né? Talvez desde a ditadura, desde o período dos anos 70 e 80, talvez esses anos recentes seja, de novo, um caso onde essa temática, e de novo, não é só de caráter doméstico, interno, tem a ver com uma geopolítica, interesses geopolíticos de toda a região, incluindo os Estados Unidos. Eu vejo como um fórum fundamental.
Vejo uma dificuldade do governo brasileiro se apresentar de maneira fidedigna, ou seja, para lá de um discurso vazio, né? Ele está muito. É um governo que o próprio presidente já falou mais de uma vez o quanto ele reticente com relação ao processo democrático. Vai ser um tensionamento positivo, no meu modo de ver. Essa cobrança da região e do governo americano na construção desse fórum é uma cobrança e um tensionamento positivo no momento em que vários países, inclusive o Brasil, estão de novo com essa temática sobre a mesa, né? Altas expectativas para a Cúpula da Democracia em dezembro. E assim nós encerramos nossa conversa de hoje. Muito obrigada, Ricardo. Muito importante poder conversar com você, ouvir suas análises, percepções do cenário democrático no Brasil, antes de eleições tão importantes para o país, mas também sobre o estado da democracia na região e no mundo. Obrigada mais uma vez pela sua participação e que a gente possa gravar mais Experts of the Americas e estar juntos no mesmo país em breve. Excelente. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês e espero repetir em breve de novo essa conversa. Obrigada, Ricardo.